quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 23, e o nosso tema de hoje será Segredos de Sodoma e Gomorra. O que podemos aprender com essa tragédia? As tragédias surgem nas nossas vidas, surgem na nossa história. Existem lições preciosas que nós precisamos aprender durante as mesmas, com sabedoria, direção divina, com a busca incessante da orientação de Deus. Nós podemos aprender em cada etapa da nossa história e também podemos aprender quando nós enfrentamos tragédias. Sodoma e Gomorra. Segredos de Sodoma e Gomorra. Para quem não se lembra, Sodoma e Gomorra, eu vou ler 2, 3 versículos, você vai se lembrar tudo que você já ouviu falar sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 23 em diante. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Olha o que aconteceu agora. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Versículo 25, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. A destruição foi tão grande, que ela é tão explícita nesse texto, que cada um de nós que já leu ou já ouviu a respeito de Sodoma e Gomorra, nós nos lembramos que foram cidades destruídas por Deus. Cidades destruídas por Deus. E aí tem duas coisas interessantes. A primeira é tentar entender. A tragédia foi o quê? Daqui em diante? Ou a tragédia aconteceu por causa do que veio até aqui? O que gerou esse processo para que chegasse neste ponto, ou nesse nível que aqui está? A gente vai caminhar com objetividade, com simplicidade, mas procurando aprender com essa tragédia e aplicar lições para a minha e para a sua vida em nome de Jesus. Primeira lição, o primeiro segredo que nós podemos observar: faça escolhas segundo a vontade de Deus e não a sua. O primeiro segredo que deve estar na nossa mente é: faça escolhas segundo a vontade de Deus e não a sua. Volta no capítulo 13. Para entender essa história, é preciso retornar ao capítulo 13, porque diz a Bíblia que Abrão e Ló tinham muitos bens, muitos servos e servas, muitos animais que cresceram e se multiplicaram. E aí esses servos dos dois, não os dois, mas os servos dos dois entraram em conflito. Então Abraão propôs para Ló que ele pudesse escolher. Veja o que diz a Bíblia no versículo 9 do capítulo 13. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E aí o versículo 10 conta: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, olhou para o lado bom daquela terra, onde havia água, campina verdinha, olha, que era toda regada. Aí vem a explicação entre parênteses, né? O fato já acontecido, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E como é que era? A terra era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Toda essa descrição que aqui está, ela revela que o nosso irmão Ló fez todas as suas escolhas, ou a escolha da sua terra para onde ele iria, a partir do que ele via, de acordo com os seus olhos, a partir dos seus critérios, da sua perspectiva. Ele não era bobo, o que ele viu, ele escolheu. Só que existe uma questão que a gente precisa aprender sempre, e este é um segredo que esse texto nos traz. As escolhas feitas segundo o critério humano, elas já nascem imperfeitas, em razão da nossa imperfeição. E o fato das nossas escolhas serem imperfeitas, elas projetam para a gente consequências dessa imperfeição.
Logo, existe um risco muito grande quando nós passamos a escolher segundo a nossa vontade, segundo o nosso critério, segundo o que nós estamos enxergando. O que é que nós vemos, gente? O que é que nós conseguimos enxergar quando nós pensamos no futuro? Pensa comigo, o que é futuro para você? O quanto do futuro você consegue mensurar? O quanto você consegue planejar? O quanto do futuro você consegue afirmar, vai acontecer, acontecerá, estou certo disso? A Bíblia nos ensina, você sabe, fala comigo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então nós aprendemos um mistério revelado na palavra do nosso Deus, que todas as nossas escolhas devem ser submetidas a Ele. Nossas escolhas devem ser submetidas a Ele. Faça escolhas segundo a vontade de Deus e não a sua. O amanhã reserva cenas que nós não conseguimos imaginar. Contudo, muito além do nosso não saber, muito além do nosso não saber, e muito além do saber de Deus, está uma postura de servos, que não apenas aprenderam que Deus tem o melhor para nós, mas que sobretudo desejam fazer a vontade do Senhor para agradá-lo. Veja se você caminha comigo nessa lógica diferente da habitual. É uma mudança do eixo, né? O eixo do raciocínio não é o que posso ganhar se Deus escolher para mim. Isso revela uma inclinação nossa. Não, vou deixar Deus escolher porque Deus tem o melhor para mim. Isso mostra uma inclinação do coração da gente na expectativa de receber, receber, receber e receber. A lógica da palavra do Senhor, esse eixo diferente é que não importa o que eu vá perder, porque o que eu mais quero é agradar ao Senhor cumprindo a sua vontade. Então, nós submetemos a nossa vontade ao Senhor, não é porque Deus tem o melhor para nós, embora isso seja fato, mas nós nos submetemos ao Senhor e submetemos a nossa vontade ao Senhor, porque nós queremos agradá-lo. Nós queremos agradar ao Senhor, por isso nós submetemos a nossa vontade a Ele. É a postura de servos, não de filhos interessados no presente do Pai, mas de filhos interessados em presentear o Pai, em agradar ao Pai. Dá para entender a diferença? Primeiro segredo de Sodoma e Gomorra. Lembre-se, primeiro segredo. Faça escolhas segundo a vontade de Deus e não a sua, e não é para você ganhar, é para você agradar. A lógica não é o que eu vou ganhar se Deus escolher para mim ou por mim. A lógica é, eu não quero fazer a minha vontade, sim a do Senhor, porque eu quero agradá-lo. Uma segunda lição, um segundo segredo que esse texto nos traz, um pouco mais adiante, muita coisa acontece entre o 13 e o capítulo 18, para onde nós vamos agora, porque o capítulo 18 nos mostra uma cena extremamente interessante que a Bíblia nos traz a partir do versículo 22. E o segundo segredo está aqui: não despreze o valor de um intercessor. Não despreze o valor de um intercessor. No capítulo anterior, Abraão já havia entrado numa batalha com 318 dos seus homens capazes para retirar, para resgatar Ló e a família de outras pessoas que tinham sido vítimas dessa ação no capítulo anterior. Agora Ló se vê numa situação também conflituosa, também difícil em razão de uma revelação divina. Deus havia falado com Abraão o que aconteceria com Sodoma e Gomorra. Desse momento em diante, Abraão se torna um intercessor, alguém que vai à presença de Deus e clama ao Senhor pela vida daqueles que estão lá. E nessa postura de intercessor, veja o que diz a Bíblia:
No versículo 24, ele diz: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos? E Deus responde que sim. Ele prossegue no versículo 28, veja a conversa, veja a intimidade. A Bíblia diz que Deus e Abraão eram amigos. Na hipótese, olha só que conversa entre um ser humano e Deus, olha como Deus é gracioso e misericordioso. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E Abraão continua, e você sabe que Deus é onisciente, Deus já sabia para onde essa conversa ia, mas Deus continuava estabelecendo com ele um vínculo de conversa, de relacionamento. No versículo 29 ele diz: se porventura houver ali 40, no versículo 30 ele diz: se houver porventura ali 30, no versículo 31 ele diz: se porventura houver ali 20, para no versículo 32 dizer: se houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor de 10. Enquanto Ló seguia a sua vida numa cidade promíscua, num ambiente conturbado, num inferno na terra, enquanto tudo aquilo estava acontecendo, ele não sabia, mas Abraão estava intercedendo pela vida dele. Um segundo segredo que nós devemos guardar, que esse texto nos ensina, é: não despreze o valor de um intercessor. E aqui tem duas coisas muito importantes. Primeiro, quando alguém disser que ora por você, esse é o maior presente que você pode receber. Não tem nada mais importante na nossa vida que alguém dizer e orar, alguém que se inclina diante de Deus para orar, alguém que não apenas coloca lá no WhatsApp, no grupo, um emojizinho de mãozinha, mas que para orar, que clama ao Senhor, que intercede a Deus pela sua vida. Se você tiver que pedir alguma coisa a alguém, peça que as pessoas orem por você, mas não apenas para receber. Assim como você precisa de um intercessor, o outro também precisa que você interceda por ele. Uma igreja, uma comunidade espiritual, ela cresce à medida que ela é feita de intercessores, onde um vai intercedendo pela vida do outro, onde as pessoas começam a clamar ao Senhor pela vida do próximo, onde esse ambiente cultiva a bênção e a alegria da intercessão. Segundo segredo: não despreze o valor de um intercessor. Terceiro segredo, capítulo 19, a partir do versículo 4. Capítulo 19, a partir do versículo 4. O terceiro segredo é que o pecado é uma cova profunda. O pecado é uma cova profunda. Não tem fundo isso. O pecado, ele arranca qualquer possibilidade de equilíbrio, de ser razoável, de ser saudável. Não há bom senso quando o pecado entra. Quando o pecado entra na vida de alguém, ele arrebata a pessoa. Então, você já sabe que nós nascemos em pecado, já sabe que nós vivemos num estado pecaminoso, já sabe que o pecado bate a nossa porta o tempo inteiro, já sabe que nós somos tentados pela nossa própria carne, pela nossa própria cobiça, já sabe que o inimigo conhece os nossos pontos fracos e ele quer sempre nos destruir e nos derrubar. Você já sabe disso tudo, portanto, pare para pensar. Cuidado com os passos que você dá em direção ao pecado, porque o pecado é uma cova profunda. Sodoma e Gomorra, essas cidades entraram numa perspectiva de pecado, de destruição, de consumo, Escuta comigo a palavra, capítulo 19, versículo 4. Um pouco antes, versículo 2, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. São dois anjos
Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Veja como o texto explica a história. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, o que esses homens queriam, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Veja a destruição do equilíbrio de algo razoável, de alguma coisa que possa ser próxima do saudável. Veja como a destruição do pecado, veja como o pecado é uma cova profunda, a ponto de toda a cidade, homens novos, imaturos, desequilibrados, mas até os velhos, de quem se espera responsabilidade, cheios de experiência, tanto os jovens quanto os velhos, cercando a casa, na intenção clara, nítida e explícita, de abusar daqueles homens. O pecado tira o bom senso, o pecado é uma cova profunda, o pecado arranca a pessoa do eixo, arranca a pessoa do sério, o pecado joga a pessoa numa vala, onde ela acaba sendo uma escrava de toda a prática que Deus abomina. A cidade havia entrado, as duas cidades, aquela região, elas haviam entrado nesse processo de destruição plena por causa do pecado. É assim que o pecado faz. Ele arranca de qualquer pessoa o bom senso e o equilíbrio. Não sei se você já encontrou com alguém que fez uma besteira. Pastores encontram muitas vezes com pessoas que dizem: pastor, eu fiz uma besteira. E aí você escuta, você já deve ter vivido isso. Você escuta e diz: mas como é que você fez isso? O que você tinha na cabeça? E a pessoa diz: eu não sei. O pecado é uma cova profunda, fique longe dele. Quarto segredo: não subestime a justiça santa de Deus. Não subestime a justiça santa de Deus. Há muitos anos eu ouvi uma frase que na hora que eu ouvi me soou estranho. A pessoa disse: olha, Deus é bom, mas não é bonzinho. E me chamou a atenção aquilo. Bonzinho é aquele, sabe? Bonzinho, é bonzinho, pode zoar com ele. É bonzinho. Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é justo. E não se brinca com aquilo que Deus faz. Não se brinca com aquilo que Deus fala. Veja o que diz a palavra do Senhor. Não subestime a justiça santa de Deus, capítulo 19. Versículo 10, olha o que aconteceu na sequência. Aqueles homens estavam lá, bateram na porta daquela casa. Ló saiu e disse: olha, eu ofereço as minhas duas filhas. Eles não quiseram, e ainda ameaçaram Ló. Versículo 10, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Versículo 11, e feriram de cegueira aos que estavam fora. Então disseram os homens a Ló: tens aqui mais dos teus genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Versículo 13, leia comigo. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O clamor que esse texto fala é que o pecado, ele foi chegando, a promiscuidade, a injustiça, a violência, a agressividade, ela foi subindo no nível tal, que a única possibilidade era de destruição. Por isso Deus ordenou a destruição. A cena da casa, dos homens cercando a casa, é só um exemplo, é só para você e eu, leitores da Bíblia, só para a gente entender, porque o contexto era muito pior. Isso era apenas uma amostra de uma realidade absolutamente terrível, de uma mancha horrorosa do pecado. Veja, não subestime a justiça de Deus.
Deus é amor. Deus é amor. Deus me ama. Deus não vai. Deus não vai. Deus é amor e é também justiça. Plenamente amor, plenamente justiça. Plenamente. Não há nada que seja mais ou menos. Deus é pleno, absolutamente pleno. A justiça de Deus, por exemplo, a sua disciplina, que é tão importante, ela é educativa. Ele disciplina quem ama. Não subestime a justiça santa de Deus. Por fim, quinto e último segredo. Aprenda a seguir em frente sem olhar para os lados. Aprenda a seguir em frente sem olhar para os lados. Capítulo 19, versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Saia de perto desse lugar, desse ambiente que está contaminando a sua própria vida. É mais ou menos assim. A gente pode não ter consciência do mal que este contexto produz em nós, mas Deus, que é santo, sabe. É por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que o Salmo 1 nos chama: bem-aventurado o homem que não se anda segundo o conselho, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escândalos. A gente pode não ter ciência, noção, consciência do mal que esse contexto nos faz, mas Deus sabe, e a palavra dele é essa para a nossa vida: olha, não olhes para trás, nem para em toda a campina, foge para o monte para que não pereças, Ló. Olha a resposta de Ló, versículo 18, assim não, assim não, Senhor meu, assim não, a cidade vai ser destruída, 2 anjos vão à casa dele, estão livrando ele e a família, e você vai ver pelo texto que ele está escolhendo o lugar para onde ele vai. Não tenha saudades dos tempos em que você vivia longe de Deus. Não tenha saudade dos tempos em que você vivia longe de Deus. A história do povo de Israel, a saída do Egito em busca da terra prometida, todo esse processo, essa caminhada, é uma caminhada de vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque o povo de Deus continuava ali, no passado. As histórias do passado ainda estavam ali, presentes na mente e no coração. Eles ainda estavam aprisionados pelo que havia acontecido no passado. Eles tinham o que a Bíblia chama de saudades do Egito, saudades das panelas de carne. Eles não olhavam para o milagre que acontecia todos os dias, tampouco conseguiam olhar para frente, para a esperança, aquilo que Deus havia prometido. Eles ainda estavam aprisionados com o passado. O pecado é assim, ele nos aprisiona. É por isso que quando Deus nos livra do pecado, Deus muda a nossa história. A ordem do Senhor é: não olhe mais para trás. Não há rompimentos fáceis. Para algumas pessoas o contexto é de muita aproximação. Desconectar, romper, pode ser difícil, mas é necessário. Não dava para mudar de bairro, não dava para ficar na periferia, não dava para ficar próximo, era hora de sair. Mas também, não olhe para o lado. Não olhe para o lado. Não viva como vivem os que não conhecem a Deus. No mesmo capítulo,
19, versículo 17 que nós lemos, agora o versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Versículo 26, leia comigo. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. 27. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. A sequência do texto mostra um negócio muito esquisito. Uma cena estranha até para a cultura daquela época. Uma cena que não se vê. Uma cena de um abuso sexual, um duplo abuso sexual. Alguma coisa que a mente humana, a partir do momento em que a lei é descrita e que é definida como isso não pode, isso é abominável, essa é a fala de Deus para o povo, mas o contexto em que Ló estava era de promiscuidade tão grande, o quanto esse contexto influenciou as suas filhas, o quanto esse contexto influenciou a sua família, o quanto a vida espiritual de Ló havia definhado no lugar para onde ele foi, o quanto ele foi sendo consumido por aquele lugar e pela cultura daquele tempo. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Essa é a história do povo de Moabe, o povo de Amon, os moabitas e os amonitas. Se você fizer uma pesquisa sobre esses 2 povos na Bíblia, vai ver que eles estão sempre em confronto com o povo de Deus. Não viva como vivem os que não conhecem a Deus. Não se deixe influenciar pela cultura ao redor. Não mergulhe nesse contexto de promiscuidade e pecado. Não mergulhe nessa história onde as pessoas fazem o que fazem e porque todo mundo faz, eu também faço. A nossa vida não está sendo dirigida por esses princípios, mas a nossa vida é dirigida pelos princípios do Senhor. Por isso, um segredo que esse texto nos traz é: aprenda a seguir em frente sem olhar para os lados. A nossa influência não vem dos lados, a nossa influência vem do Senhor. Nós somos influenciados por Deus, a nossa experiência é espiritual. Nós caminhamos segundo a palavra do Senhor, não caminhamos segundo os costumes dessa ou daquela, ou da próxima época. Nós caminhamos segundo o que ensina a palavra do Senhor. Ela é a nossa única regra infalível de fé e prática.
Se depender de nós, se depender da sociedade, se depender da cultura desse tempo, a influência nos fará, nos moldará. Entretanto, o que Deus tem para nós é muito diferente. Portanto, cada segredo nos leva a trazer à memória uma história extremamente sofrida, triste, uma história de destruição, uma história que começa numa escolha, uma história que prossegue quando um intercessor se levanta e clama ao Senhor, uma história que mostra a promiscuidade destruindo de forma incrível o bom senso e o equilíbrio, uma história que nos mostra o quanto nós precisamos ter cuidado com aquilo que está ao nosso redor e o quanto nós precisamos olhar para frente, para o alto e seguir em frente em nome de Jesus. Segredo número 1, faça escolhas segundo a vontade de Deus e não a sua. Segredo número 2, não despreze o valor de um intercessor. Segredo número 3, o pecado é uma cova profunda. Segredo número 4, não subestime a justiça santa de Deus. Segredo número 5, aprenda a seguir em frente sem olhar para os lados. Eu quero orar com você e quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque 2 pessoas sabem do nosso estado espiritual. Nós, eu do meu, você do seu, e Deus do nosso. Escolhas. Submeta as suas escolhas ao Senhor. E não é porque Deus tem o melhor para nós. É porque nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos que Ele se agrade com a nossa postura de servos. Intercessor, ore pelas pessoas, peça para intercederem pela sua vida. Ló não tinha a menor ideia do que estava acontecendo no plano espiritual. Enquanto isso, Abraão estava intercedendo por ele. Deus pode despertar você a interceder por alguém que está mergulhado numa situação de profunda destruição. Deus quer usar a sua vida como o intercessor e quer usar outras pessoas para intercederem por nós. Não brinque com o pecado. Não ache que você está no controle. Não ache que você está... Não, eu sei, eu estou indo só até aqui, depois eu volto. O pecado é uma cova profunda, você não tem ideia aonde ele pode te levar. Depois é a hora que você põe a mão na consciência e diz assim, que bobagem que eu fiz. Eu não devia ter feito isso, mas as consequências virão. Não subestime a justiça santa de Deus. Deus é justo. Deus é justo juiz. Não subestime. Não subestime a justiça de Deus. Aprenda a seguir em frente. Deixe o passado para trás. Deixe o ambiente, os tempos, o contexto, a cultura que te afasta de Deus para trás. Aprenda a seguir em frente, sem olhar para os lados. Olha, Deus pode. Ele quer trazer à sua vida uma nova realidade espiritual.
Deus querido e amado, o Senhor conhece as nossas vidas e nós pedimos, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas escolhas. Quantas escolhas marcadas pelo egoísmo, marcadas pela nossa vaidade, influenciadas pelo nosso orgulho, típicas da nossa altivez. Nós queremos submeter as nossas escolhas à vontade do Senhor e queremos reafirmar, não é para ganhar mais, não é porque o Senhor tem o melhor para nós, é verdade que o Senhor tem o melhor para nós, mas nós queremos submeter a nossa vontade ao Senhor para agradar ao Senhor. Esse é o eixo da nossa teologia. Deus querido, nós sabemos o quanto o intercessor é importante, por isso leva-nos a interceder, a clamar pela vida das pessoas, desperta no nosso coração o amor pelas pessoas que nos leve a nos colocarmos na brecha, no clamor, não apenas pelas pessoas que nós conhecemos, mas vendo reportagens, ouvindo histórias, levam-nos a ter uma sensibilidade espiritual, de pararmos a nossa correria da vida para orar, porque o Senhor quer nos levantar como intercessores, que se dobram diante do Senhor, enquanto outros estão lá chafurdados na lama do pecado, sem saber as consequências das suas escolhas e dos seus atos e da cultura onde estão imersos, mas haverá sempre alguém se dobrando e clamando ao Senhor por essas vidas. Desperta-nos a clamar e desperta pessoas que possam clamar pelas nossas vidas, Pai. Deus, não nos deixe brincar com a sua verdade revelada sobre o pecado, que o pecado faz separação entre o homem e Deus, e o pecado faz separação entre o ser humano e outro ser humano. Deus, a gente vê no texto que é um abismo chamando outro abismo, é uma destruição de bom senso, de equilíbrio. Deus, não nos deixe cair nisso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, tenha misericórdia de nós, dá-nos a consciência, desperta-nos, como faz o Teu Espírito Santo, como diz a Tua palavra, como nos impactam a Tua verdade, leva-nos a vislumbrar esta realidade, dizer, não, eu não quero isso. Deus querido e amado, a justiça do Senhor é santa. Se alguém tem subestimado a sua justiça, dá a esta pessoa a consciência. E quando o Senhor nos livrar, ainda que doa, ainda que seja difícil, nos ajude a não olhar para trás, a olhar para frente, a não olhar para os lados, a não sermos contaminados com a cultura daquela época. Deus, a atitude das filhas de Ló, embriagarem o pai. Deus, ajuda-nos a perceber para onde estamos levando os nossos filhos, para que os nossos filhos não sejam contaminados pela cultura deste tempo, e façam coisas que desagradem ao Senhor, que sejam abominação ao Senhor. Deus, Sodoma e Gomorra foi uma tragédia, mas nós podemos aprender com as tragédias, tantas outras lições, tantos outros segredos. Venha nos ajudar a compreender e aprender com os segredos de Sodoma e Gomorra, em nome de Jesus, amém.